Nós estamos numa caminhada, expondo o livro de Gênesis, capítulo a capítulo, semana após semana. Né? Nós começamos no ano passado, demos algumas pausas assim, entre séries entre alguma série e outra. Então a ideia é que a gente conclua a narrativa de Abraão ainda esse ano, né? Daqui a algumas semanas, na verdade. E espero que no próximo ano a gente, então, conclua todo o livro de Gênesis, 50 capítulos. Na próxima empreitada, nós vamos aproveitar e vamos, na verdade, trabalhar as narrativas a respeito de Isaac, Jacó, José. E creio, meus irmãos, que tem sido grande bênção para a nossa igreja poder caminhar sobre vários temas que as Escrituras levantam, né, quando nós trabalhamos aqui os começos. E o grande ponto aqui que a gente quer trabalhar, né, o tema dessa série como um todo, é o seguinte: Gênesis e o teatro da glória de Deus. O que a gente quer entender, o que a gente quer olhar ao olhar para essas passagens, é o fato exatamente de que Gênesis é sobre Deus, assim como todas as Escrituras. Então, acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. E Deus lhe respondeu em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então, Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e deu a Abraão. E lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: Dei 1.000 moedas de prata a seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos, você está justificada.
Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou a Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Oremos mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra. Ilumina os nossos corações por meio do teu Espírito, possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Me permita trazer um pouco de contexto em como nós chegamos até aqui. Porque, afinal de contas, se nós observarmos o fluxo das passagens desde o capítulo 12, quando Deus chama Abraão da terra da sua parentela para lhe mostrar uma terra que Deus lhe daria, esse capítulo aqui parece estranho estar onde está. Parece um pouco estranho, né? Acho que a primeira pergunta que a gente deveria se fazer é por que este capítulo está aqui? Por que essa passagem está bem aqui entre a passagem que Deus, no capítulo 18, prometeu de que em um ano Sara daria a um filho, né? Estaria com um filho em suas mãos. No capítulo 19, nós vimos, na semana passada, a destruição de Sodoma e Gomorra. E agora nós temos essa passagem que, na verdade, parece muito mais um déjà vu. O que é um déjà vu? É literalmente algo que parece que você já viu aquilo. Você já viu aquela cena, né? Parece que está repetindo, parece que você tem a sensação de que essa história já aconteceu anteriormente. E, de fato, uma passagem muito parecida aconteceu com Abraão no capítulo 12 ainda. Né? Porque no capítulo 12, Deus chama Abraão, e todos conhecem a famosa passagem de que Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, saia, né? Ainda Abraão, saia de tua terra, de tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Só que o que acontece? Ainda no capítulo 12, nos versos 10 em diante, nós vemos que Abraão, que havia já respondido a Deus com fé, o seu chamado, tinha abandonado a sua parentela, abandonado os seus falsos deuses, e então tinha seguido o Senhor, para onde o Senhor ainda haveria de mostrar a ele. Só que no verso 10 acontece algo muito curioso, porque Abraão vai para o Egito. Há fome na terra prometida, e então Abraão vai buscar abrigo no Egito. E todas as vezes que o povo de Deus vai para o Egito em busca de auxílio, é algo que mostra a falta de fé e confiança no próprio Deus. E essa passagem de hoje, ela mostra algo parecido, porque Abraão, ele desce, né? Ele está nos carvalhais de Manre, e ele então começa a fazer esse mesmo movimento. Ele começa então a descer para a região do Negueb, ou seja, ele está ali nas bordas, que basta talvez um pouquinho mais de uma andada, ele vai para o Egito, ele está numa direção perigosa. Parece que é isso que Moisés quer nos trazer, que a condição espiritual nesse momento de Abraão, ele começa a falhar. E como nós já vimos, a vida do patriarca, ela é cheia de altos e baixos, assim como a vida dos cristãos hoje. Uma hora parece que ele tem uma fé muito robusta, uma fé que faz com que ele derrote os 5 reis orientais que vieram e tomaram Ló, e ele então sai uma caçada e tenta então e toma Ló, recupera os bens de Sodoma, e então age de uma maneira como um guerreiro, como o próprio rei daquela terra prometida. Mas em outros momentos ele age dessa maneira, como um tolo, como alguém que tem medo, como alguém que a sua fé não parece ser tão robusta quanto anteriormente ele tinha. E lembra-se que no capítulo 18 nós vemos Abraão recebendo com grande hospitalidade os mensageiros divinos.
E no capítulo 18, ele age de maneira ousada a interceder por Sodoma e por Gomorra, ao suplicar de que o Senhor poupe aquelas cidades por causa dos justos. Mas agora nós temos mais uma vez um baixo na vida de Abraão. E a pergunta é: por quê? Essa passagem logo aqui. A razão é que no capítulo 18, Deus confirma a promessa que havia feito a Abraão. E a promessa, ela foi muito específica dessa vez, ao dizer que Sara, em um ano, após 25 anos, desde quando Deus o chamou, no capítulo 12, agora depois de 25 anos, Deus diz a ele o seguinte: a partir de Sara, a sua descendência será, que virá. E as impossibilidades da promessa também são ressaltadas quando diz, no capítulo 18, de que Sara já tinha parado o seu período fértil, né? Já não estava mais em período de fertilidade. Agora temos essa passagem de que a promessa está em jogo. O grande perigo aqui não é simplesmente pela vida de Sara e Abraão por si só. Mas o grande perigo que está em jogo aqui é a promessa de Deus. Será que a palavra de Deus, será que as promessas de Deus, elas vão falhar por causa dos seus parceiros pactuais? Essa é a grande pergunta. E a razão é a seguinte: Abraão está colocando em risco a promessa de Deus em relação à descendência. E nos lembra de que mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Em outras palavras, a redenção não depende de nós e de nossa fidelidade, mas de Deus apenas, e por isso podemos descansar. Vou repetir para que você guarde isso no seu coração. A redenção não depende de nós e da nossa fidelidade, mas apenas de Deus, e por isso podemos descansar. Nós veremos isso em 3 pontos, né? Primeiro, nós veremos a ameaça à promessa, nos versos 1 e 2. Depois, Deus protege a promessa, os versos 3 a 8. Dos versos 9 a 18, nós veremos a restauração da promessa. Comecemos pelo primeiro ponto. Abraão, ele então, nos é dito que ele sai então da terra, né? Ele começa a descer, fazer uma movimentação. Ele habita em Cádiz e Sur e depois ele vai então morar em Gerar. E então Abraão, né, diz à sua esposa o seguinte: olha, ele diz assim, ele dizia que a sua mulher, perdão, era na verdade uma irmã apenas. O que faz isso? O que faz com que Abraão faça isso? E como nós vemos aqui nos versos 13 em diante, nós vemos que na verdade essa era uma prática comum de Abraão desde o tempo em que ele saiu da terra dos seus pais. E a gente sabe que, por outros textos, principalmente do capítulo 12, de que Sara era uma mulher muito bonita, né? Era uma mulher bonita e depois de 25 anos parece que ela ainda continua uma mulher bonita a ponto de um rei ainda querê-la no seu harém, né? Parece que ela envelheceu muito bem e porque parece que, o que eu estou dizendo isso, né? Porque parece que às vezes a gente pensa em Abraão por causa da sua idade avançada e de Sara, que eles são 2 velhinhos muito fofinhos e quase gagás, né? Andando ali nas suas bengalas. Mas lembre-se de novo do capítulo 14, em que Abraão ele sai como um guerreiro em excursão com os seus 318 e conquista. É um homem de vigor, um homem forte. Assim também é Sara. Apesar da idade avançada, parece que ela alcançou aquilo que as mulheres têm o desejo, né, de
né, não envelhecer, né, com seus produtos, ter aí uma velhice não tão aparente, né? Mas o que acontece aqui então é que Abraão ele teme aos homens. Temor. Essa é a palavra aqui que faz com que a gente pare um pouquinho para pensar o que é que Abraão fez para que ele então mentisse, para que ele colocasse então a sua esposa em uma posição de perigo para se autoproteger. A definição de temor dos homens é a seguinte: temer no sentido bíblico inclui ter medo de alguém, mas amplia-se a respeitar muito alguém, ser controlada ou dominada pelas pessoas, adorar outras pessoas, colocar suas confianças nas pessoas ou precisar das pessoas. E o grande ponto aqui para nós é o seguinte: todos nós, em alguma medida, temos temor dos homens. Tememos a morte, tememos perder o emprego, tememos por nossos filhos, tememos por várias razões. Abraão teme a sua vida, que coloca a sua mulher como um escudo à sua frente na batalha. De modo que coloca agora a promessa em perigo por duas razões. Primeiro, porque por uma questão física, e a outra porque agora de quem será o filho, na verdade, porque se ela entra nesse harém, Abimeleque então se deita com Sara, então a pergunta que fica é: esse filho, de quem é? E lembra que a gente não tem ratinho nesse momento para fazer teste de DNA. Então, o grande problema que está aqui é de que a promessa está em perigo. Será que Deus e a palavra dele vão falhar? Qual é, então, o problema de Abraão e qual é o nosso problema? É quando as pessoas se tornam grandes e Deus se torna pequeno. Que, inclusive, é o nome, é o título de um livro muito bom nessa área. Recomendo que você leia, se você quer entender melhor um pouco como que a codependência, como que o temor dos homens opera no coração nosso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: Abraão tinha várias promessas da parte de Deus, de inclusive quando ele volta ali no capítulo 13, ele sai do Egito, né, dessa primeira vacilada, onde ele também diz que Sara é sua irmã e Sara vai parar no harém do faraó. O capítulo 13, verso 1, ele já diz o seguinte: assim que eles saem dali, Deus diz assim para Abraão: eu sou o teu escudo e você terá grande recompensa. Outras promessas que Deus falou a Abraão foram as seguintes, no capítulo 12: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Eu serei contigo, eu serei a sua proteção, eu serei aquilo que você precisa para não temer. Abraão sabia das promessas de Deus, mas por um tempo ele vacila, tropeça e então crê que ele mesmo pode fazer para si um escudo, e ele faz a sua esposa de escudo. Na verdade, a incredulidade de Abraão faz com que ele tome as suas próprias escolhas a fim de se proteger. Ele não crê, na verdade, de uma maneira. Talvez se nós fizéssemos perguntas a Abraão e dissesse assim: você crê que Deus é o Todo-Poderoso? Ele diria: sim, eu creio. Você crê que Deus ele pode te proteger dos males? E ele é soberano sobre todas as coisas? Ele diria: sim, eu creio, eu já vi, eu já tive provas do seu poder, da sua grandeza, da sua majestade. Mas no funcional, ele não crê. Ele crê, parece crer em outras coisas. Ele crê, na verdade, que Abimeleque é mais poderoso do que o Senhor. E quanto a nós, não parece algo que também nós vivemos? Meus irmãos, este não é só um problema que Abraão enfrentou, mas é um problema que eu e você, no dia a dia, nós enfrentamos e afeta
nossa vida hoje. Por exemplo, quando nós não evangelizamos, por quê? Temos medo da rejeição das pessoas. Temos medo daquilo que as pessoas vão dizer e pensar a nosso respeito. Se eu falar de Jesus no meu trabalho, vão pensar que eu sou um alienado, vão pensar que eu sou alguém que não pensa, que eu não sou inteligente o suficiente. Eles vão me rejeitar, eles vão me rejeitar. Nós mentimos porque queremos que as pessoas pensem melhor a nosso respeito. Nós queremos que as pessoas tenham uma visão diferente daquilo que nós somos. Então nós mentimos. Não somos sinceros ou não somos honestos porque não queremos que as pessoas rejeitem a gente e riam de nós. Quando não dizemos não para não desagradar alguém, mas no fim isso faz com que você minta, não cumprindo sua palavra, porque tenta agradar a todos. Nós tememos as pessoas porque elas podem nos humilhar, nos expor, nos rejeitar, ridicularizar, desprezar, atacar, porque elas se parecem mais temíveis do que Deus. Porque Deus diz, não minta, e você então teme mais do que a pessoa vai dizer ou pensar a respeito de você, então você mente. O que, em outras palavras, significa que Deus parece pequeno para você. Você não tem uma visão grande de Deus, ou uma visão própria de Deus. Porque quando Deus diz, por exemplo, ide e façam discípulos, ou nos diz que a nossa identidade é de filhos amados, e nós queremos mais a aprovação deles, porque importa muito mais que as pessoas aprovem quem nós somos do que Deus. Então ele coloca em risco a promessa. Como eu disse, essa passagem nos conduz a entender a natureza das promessas de Deus à luz das nossas próprias falhas. Será que a promessa se manterá com o mentiroso e covarde Abraão? Como será se ele for infiel? Essa é a grande pergunta para nós. E a grande pergunta, por trás dessa grande pergunta, e se nós formos infiéis, será que Deus ainda vai nos amar? Se eu falhar, se eu errar, será que Deus ainda pode me perdoar, pode me amar, pode me dar aquilo que Ele prometeu dar? Então nós olhamos para o segundo ponto. Deus promete, Deus protege a promessa. Olhe comigo, verso 3. Começa assim na minha tradução: Deus, porém. Deus, porém. Deus age de maneira a proteger a promessa. Sem a ação de Deus para proteger a promessa, a redenção estaria, meus irmãos, comprometida. E a sua ação nos lembra de que se não fosse Deus, nem Abraão, nem nenhum de nós poderia se salvar. Em nossas inúmeras falhas, Deus permanece fiel à sua promessa. 2 Timóteo 2,13, Paulo diz isso, exatamente nessas palavras. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Essa é a razão pela qual aqueles que estão em Cristo podem ter segurança de sua salvação. Não podemos ter segurança de que seremos salvos se olhar para nós e principalmente para as nossas falhas e nossos pecados. Se nossa salvação dependesse de nossa performance, estaríamos perdidos. É por isso que o Evangelho de Cristo são verdadeiras boas novas, pois a aliança feita por Jesus na cruz nos garante que aqueles que se aproximam de Cristo com fé em sua vida e obra serão finalmente salvos. É uma garantia e não um talvez. A razão é pela fidelidade de Deus, fidelidade do Pai em enviar seu Filho, fidelidade do Filho viver uma vida perfeita que eu e você deveríamos viver e pagar pela morte
que nós deveríamos morrer. E também pela fidelidade do Espírito em aplicar a obra de Cristo em nossos corações. A obra, meus irmãos, a obra de redenção é uma obra do Deus Trino, do início ao fim. Se dependesse de mim, de você, nenhum de nós estaria de pé diante do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, portanto, ela é muito honesta quando ela expõe as fraquezas dos seus heróis. Ela não tem medo de expor as fraquezas de Davi, de Pedro, de Abraão. Ela não teme expor as fraquezas dos apóstolos. Sabe por quê? Porque, na verdade, não tem herói na Bíblia. O grande herói é o próprio Deus. A Bíblia é sobre Deus, é sobre a glória de Deus, é sobre um Deus pródigo que vem em direção a pecadores para salvá-los e redimi-los. Inclusive o próprio Abraão, que é tido como o pai da fé. Um homem íntegro, um homem de Deus, mas que não pode ser salvo pelas suas obras. Ele precisa do Senhor. Abraão, então, enxerga e vê que Deus, o próprio Senhor, intervém nessa situação toda. E Abraão, aliás, Abimeleque, a gente vê aqui que demonstra prontidão em obedecer. Olha só comigo aqui no verso 8. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou essas coisas. O que a Bíblia está contando aqui para a gente? Ela está mostrando exatamente de que Abimeleque está com prontidão. Ele levanta cedo após Deus falar com ele em sonho, chama os seus servos e mostra então que o que ele estava fazendo era algo errado e que Deus iria julgá-lo caso ele não obedecesse. Se ele obedecesse, seria poupado, caso não obedecesse, seria então julgado. E eis aqui um grande contraste novamente com o pai da fé. O rei ímpio, ele parece demonstrar mais temor de Deus do que o próprio Abraão. Abraão mente, teme aos homens, mas Abimeleque teme a Deus e demonstra prontidão em obedecer ao Senhor. E isso nos revela mais um aspecto de como a salvação por graça funciona. Pessoas descrentes podem ser muito éticas, amorosas e às vezes serem mais corretas que cristãos em alguns episódios. Eu tenho certeza que se você considerou já esse aspecto da salvação alguma vez com seriedade, você já parou para pensar sobre as pessoas que são tão amorosas, éticas, pessoas que aparentemente são muito corretas e que você olha para o outro lado e vê hipócritas, cristãos hipócritas, e você diz assim, como que aquela pessoa não vai ser salva e essa vai? Porque você está olhando exatamente na performance, no mérito da salvação e não em como o evangelho funciona. Se você está aqui nessa manhã, talvez pense e argumente que não precisa de Jesus justamente porque pode ser uma pessoa ética sem religião, eu vou te dar uma resposta que a Bíblia, por toda ela, argumenta. E a direção que o argumento bíblico vai é a seguinte: sem a obra de Cristo, suas obras, sua boa ética são apenas boas roupas e bons perfumes em um cadáver em decomposição. E é isso mesmo, sem a obra do Espírito, aplicando a redenção de Deus, de Cristo, sobre nós, a condição de todas as pessoas no mundo é de morte espiritual. As pessoas estão mortas em seus pecados e delitos, necessitando de uma nova vida. Então são cadáveres, são pessoas que estão vivendo sem Cristo no mundo. E a razão disso é muito simples. As nossas boas obras, mesmo nas melhores, sem Cristo, são pecaminosas pelo seguinte fato. Eu vou te dar um exemplo.
Eu falo isso às vezes em algum contexto quando a gente está conversando sobre essa questão, que é até quando as pessoas fazem o bem, elas fazem com interesses próprios. Elas fazem o bem esperando algo em troca. Isso por si só é pecaminoso. Então, quando alguém ajuda os necessitados com a intenção de que ela encarne melhor, ou que ela receba a aprovação da divindade no final, ela está fazendo não porque ela ama genuinamente o próximo, mas ela está fazendo amando a si mesma. Ela se ama demais. E esse é o problema. E Abraão, também aqui nós vemos o seguinte: Abraão usa sua esposa para se proteger. Havia entre eles um antigo combinado que lhes dava proteção por onde passavam. O que era, na verdade, incredulidade, porque eles não criam que Deus pudesse proteger. E invertem a ordem criacional ao colocar então a mulher na frente para proteger a família, ao invés de ele ser aquele que vai adiante e se coloca como o protetor da família. Deus nos criou, meus irmãos, para os relacionamentos. E desde a queda nós usamos as pessoas. Assim como Abraão está fazendo aqui, nós, em alguma medida, fazemos nos nossos relacionamentos. Que isso, pastor? Eu não faço isso, eu não uso as pessoas. Sou uma pessoa autêntica. Será? Quando você, por exemplo, se relaciona com alguém pensando naquilo que ela pode oferecer para você, ou você se afasta quando percebe que está sendo usado, você está usando os relacionamentos de maneira funcional. Se ele funciona, eu amo. Se não funciona, eu odeio. Jesus, meus irmãos, veio para redimir os nossos relacionamentos quebrados. Isso que Abraão está fazendo e vivendo é consequência do pecado no mundo. Os nossos relacionamentos são difíceis exatamente porque os nossos relacionamentos são manchados pelo pecado. Mas Cristo Jesus veio para nos redimir. Nós consideramos isso na comunidade essa semana. Nós enxergamos que os mesmos relacionamentos que são difíceis são relacionamentos em que Deus tensionou para nós, para que vivamos e sejamos transformados por meio dele. Então agora, nós que estamos em Cristo Jesus devemos olhar os conflitos que nós vivemos no casamento, na igreja, na vizinhança, no trabalho, de uma maneira redentora. Porque a graça de Deus transforma. E cada relacionamento difícil expõe nossos pecados e são um palco para a graça e glória de Deus brilhar e transformar os nossos corações. Então, quando pessoas difíceis estão em nossas vidas, e às vezes nós queremos autoproteção, como Abraão fez aqui, nós devemos olhar para Jesus que, pelos relacionamentos difíceis, ele não se autoprotegeu, mas ele foi à cruz. Ele amou pessoas imperfeitas. Ele se derramou, se humilhou, se entregou, para que pelo Espírito Santo que habita em nós pudéssemos fazer o mesmo. Nós pudéssemos então viver, não se a pessoa fizer o certinho, eu vou então amá-la, mas na verdade, fazer por aquilo que Cristo fez. O Evangelho muda a nossa percepção de como nós nos relacionamos. Sem o Evangelho, quando nós estamos no centro, nós estaremos num relacionamento enquanto ele for benéfico para mim. Se não for, eu saio fora. Eu divorcio, eu acabo com a amizade, eu faço o que tiver que fazer, porque no final das contas as minhas necessidades não estão sendo supridas. Mas quando o Evangelho entra em nossos corações e Cristo passa a ser o centro, eu então vivo para a sua glória. Eu vivo então amando o próximo como a mim mesmo. Eu deixo o meu egoísmo de lado e pelo Espírito Santo busco servir aqueles que estão ao meu redor.
Mas a gente então enxerga aqui o terceiro ponto. Nós enxergamos aqui do verso 9 ao fim do capítulo, que é uma restauração da promessa. Abraão agora, ele é restaurado a sua posição. É a primeira vez que é dito claramente que Abraão é um profeta, né? Deus diz a Abimeleque, ora, peça para que Abraão ore por você, pois ele é profeta. Abraão sendo restaurado após o seu fracasso e após Abimeleque dar uma grande quantidade de prata em compensação, é como, para vocês entenderem como que, assim, é um contraste muito grande entre Abraão colocar em perigo a sua esposa e, por outro lado, Abimeleque colocá-la em uma posição muito elevada ao dar essa quantidade de peças de pratas. Que um estudioso do Antigo Testamento, ele diz que é o equivalente a um trabalho de um trabalhador ele demoraria 167 dias, se eu não me engano, para ganhar esse montante aqui. Ou seja, Abimeleque está colocando honra em sua esposa, enquanto Abraão está desonrando ela. Deus então cura o rei, a mulher e as servas dele, né? Olha o verso 17 e 18. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara. Então esse final, meus irmãos, ele prepara o palco para próximo capítulo, na próxima semana. Que é exatamente em que Deus é o Senhor soberano, que ele fecha a madre do harém de Abimeleque, enquanto ele abrirá o ventre estéril da Sara. Meus irmãos, o nosso Deus, ele restaurou Abraão não por causa da sua fidelidade, mas apesar dela. Deus restaura, na verdade, porque ele é fiel. E a sua promessa, as suas promessas são um sim e um amém em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus que morreu na cruz, no lugar de pessoas imperfeitas como eu e você, nós podemos, no final das contas, sermos salvos da ira de Deus. Eu quero pensar, além do que eu já falei, 3 aplicações para nós caminharmos para o fim. Primeira delas, a graça comum é para todos, mas a graça especial é para os seus servos, é para o seu povo. Se o que contasse fosse a performance, aqui nós teríamos Abimeleque como o melhor candidato à promessa. Por quê? Porque ele é pronto para obedecer, Deus se revela a ele, ele prontamente obedece, enquanto Abraão é vacilante, temeu mais aos homens do que a Deus e usou sua esposa, ao invés de protegê-la. Mas a graça para aqueles a quem Deus amou de maneira especial e redentora, sua graça transborda e transforma. A graça de Deus constrange a ponto de que em nossas misérias sermos inundados pelo amor de Deus e nos perguntarmos: por que o Senhor me ama? Por que a mim, que sou tão pior do que os meus amigos? A resposta é graça, graça, graça. Deus derrama sua graça comum em todas as pessoas. Chuva cai para todos. Bom trabalho, boas amizades, boa comida. Todas as pessoas no mundo desfrutam disso. Mas a graça de crer em Jesus, de ser chamado filho de Deus, de ser amado e de ser inundado pelo Espírito Santo, é somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Segundo, saber que Deus mantém-se fiel mesmo que nós sejamos infiéis, não nos dá licença de vivermos de qualquer jeito.
Esse pensamento e atitude são de pessoas que não nasceram de novo. Se Deus, então, não conta com as minhas obras, então vamos viver de qualquer jeito. Vamos viver uma vida de desobediência ao Senhor, vamos viver uma vida de pecado, porque afinal de contas a graça de Deus paga pelos nossos pecados. Esse é um pensamento de alguém que não entendeu a graça de Deus. Esse é um pensamento de quem não nasceu de novo. Se você pensa dessa maneira, nessa manhã, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus. Porque aquele que nasceu de novo, meus amigos, se pergunta: como eu posso amar o Senhor mais? Como eu posso te agradar mais, uma vez que o Senhor me salvou quando eu estava no pior estado? Quando o Senhor me amou, me encontrou no meu pior. E ainda, apesar de consecutivas falhas, o Senhor ainda me ama. Como eu posso não te agradar, Senhor? Como eu posso viver de uma maneira que te desonre? É um sentimento de gratidão que nos deve tomar nossa vida, para que então vivamos de um modo que agrade ao Senhor, e não para ganhar o favor dele, mas porque nós já ganhamos. Terceiro, a igreja, meus irmãos, a igreja é o projeto de Deus e nem mesmo os crentes podem parar ela. Tem os nossos pecados, nossas falhas, nossas incongruências, hipocrisia. O Senhor lida com todas elas. Perceba que Deus não deixa Abraão na sua mentira, até o ponto que ele vai ser testado no maior teste da vida dele. Nós estamos aproximando dele. Meus irmãos, Deus mantém as suas promessas, pois em Cristo temos o sim e o amém para todas elas. Se apegue a elas e viva com esperança neste mundo, meus irmãos. Viva com esperança, não porque se você olhar para si, falar, vou viver com esperança, não vai. Você vai falhar. Você vai viver de cabeça baixa, amargurado, com medo. Porque você vai ficar com medo em cada deslize. Será que Deus vai me abandonar? Será que Deus vai me castigar? A gente está tendo uma caminhada no Evangelho de Marcos com um casal e no início dos encontros eles falaram isso, que tinha uma visão de Deus punitiva. E ontem, quando a gente estudou sobre a graça de Deus, perguntei para eles, isso mudou a visão que vocês tinham de Deus? Totalmente, pastor. Totalmente. Agora, a nossa vida no Espírito é uma vida de liberdade para viver e amar a Deus e as pessoas de uma maneira genuína. Porque se o que conta são as minhas obras, eu preciso amar, mas de uma maneira forçada, sabe? Porque afinal de contas Deus manda. Agora, se Deus amou um pecador como eu posso amar a Deus de verdade, com gratidão, e em segundo lugar, eu posso amar as pessoas de maneira livre, porque assim o Senhor me ama. Senhor, eis a tua palavra diante de nós, que o teu Espírito transforme o nosso coração, nos mova em direção ao Senhor, e que possamos, ó Deus, viver à luz da tua palavra, temendo mais ao Senhor do que aos homens. O antídoto que nós precisamos não é diminuir apenas o temor ou o respeito pelas pessoas, mas é amar mais ao Senhor, temer mais ao Senhor, para que então coloquemos em ordem todos os nossos outros amores e respeitos, Senhor. Nos ajuda, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.